Vamos fazer mais um vídeo sobre induzido de novo e falando sobre isso aqui de novo. Olha, o erro que quando nós rebobinamos o induzido, você tem que sempre memorizar os tamanhos, pacote, tudo, porque às vezes você pode pensar, olha, eu rebobinei já uma vez o induzido com esse tal diâmetro do pacote, era tal fio, e agora um fio mais grosso, você pensar que ele é 110, mas não é. Através do passe, quando a gente, dependendo, tem induzido, olha aqui, ó, aqui, entre duas bobinas, essa lâmina aqui, ó, entre duas, aqui, ó, entre essa e a outra bobina, a lâmina do meio, a do meio. Quando você coloca mais passando uma lâmina, ele já aumenta a rotação. Então, tem deles que às vezes não é necessário passar mais uma lâmina para ele não ficar com a rotação muito alta. O que acontece? Como essa aqui, ó, olha aqui, essa aqui, ó, esse ferro aqui é no meio dessa lâmina. O que acontece? A gente roda mais o coletor um pouquinho antes de colar, roda para ela ficar esse ferro aqui entre o meio das duas lâminas, dessa e dessa, no meio. Por quê? Aí você vai ficar o quê? Entre aqui, ó, esse ferro, deixa eu botar ele aqui, digamos assim, que aqui a lâmina que eu quero é essa lâmina 12. Se eu for para a lâmina 13, para essa aqui, aí digamos assim que ela vai ficar com uma rotação muito alta. O que acontece? Eu vou pegar aquele ferro, que é aquele ferro aqui, ó, entre uma bobina, aqui, ó, digamos assim, deixa eu botar assim, que é melhor. Entre uma bobina e outra, do estator, e aqui é a lâmina do coletor. A lâmina do coletor está entre o meio das duas bobinas, entre essa e essa. O meio, aí o que acontece? Eu pego o coletor, ele, antes de colar ele aqui, eu rodo, para ele ficar o quê? Meio. Às vezes, se eu botar ele ficar com a rotação muito alta, então eu coloco o que? A bobina vai ficar aqui. Digamos assim, pronto. Então ele vai ficar, o ferro aqui, o local da bobina, vai ficar entre o meio aqui, ó, entre o 12 e o 13. Que é esse aqui. Então você só vai passar o quê? Quando você passar essa lâmina aqui, mas ele vai ficar, digamos assim, ele não vai ficar uma lâmina, ele vai ficar meio, porque ele está entre uma lâmina 12 e a lâmina 13, ele vai ficar no meio. Então às vezes você precisa somente passar meia, somente, para ele sair aquele faiscamento. Porque quando você, digamos assim, você rebobinou ele, ficou o fogo alto. Aí às vezes você vai, bota um fio mais fino, rebobina, ele fica do mesmo jeito. Por quê? Porque a bobina também é alterada. Também é diminuída as voltas dela e botar o fio mais grosso. Aí às vezes você condena a bobina, aí faz a bobina com as mesmas voltas, fica do mesmo jeito. Aí às vezes você coloca os carvão, fica do mesmo jeito. Quando você pega de outra máquina e bota, fica normal. Aí você está vendo que o erro é seu. Aí o que acontece? Você pega, se você não tiver outra, você vai condenar a máquina. Essa máquina não presta. Não, é você que está passando, batido naquela máquina toda que você não está descobrindo o passe dela, né? Então o que acontece? Quando você vê que você já rebobinou e viu que o fio era fino, e aí outro modelo está vindo com o fio mais grosso, ele já mudou o passe. Ele não é aquele mesmo passe que você fazia antigamente. Então ele vai ser ou aqui meio,
o coletor ele vai ficar, esse ferro aqui vai ficar entre meio das duas lâminas, né? Ou ele vai ser o quê? Passando uma casa, uma lâmina. Que eu falo uma casa, tudo é passando mais uma lâmina. Então você passa mais uma lâmina para poder ela dar a rotação e parar o faiscamento. O que acontece? Quando você bota os carvão, ele fica dando dando um monte de faísca assim. Ele fica faiscando, ficando aquele fogo muito alto, faiscando. Então, esse faiscamento, mesmo que você passar o abrasão ali, ele não sai. Ele ainda fica aquele fogo. E você vê que ele fica uma zoada meio estranha, que quando você... Porque se tiver um canto que tiver barulho, você não dá para perceber. Mas se não for, e você chegar perto da máquina, ouvindo aqui, ó, bem pertinho da máquina, você vai ouvir ele fazer zzz, uma zoadinha, entendeu? Aquela zoada ali é indicando que o ímã dele está trabalhando forçado. Então ele está precisando de quê? Ele está precisando de mais velocidade. Então você pega ele aqui e já passa uma lâmina. Passou uma lâmina, ele... Se ele ainda continuar, digamos assim, tá saindo aquele monte de faísca, né? Bem muito mesmo ali no coletor, saindo muito. E você passar, digamos assim, uma lâmina, ou digamos assim, uma lâmina, e ela continuou, ela diminuiu, e ela ficou somente aqueles faísquinhos, bem pouquinho já, ainda no coletor, aí então você faz o quê? Você aproveita, roda mais o coletor um pouco, para ele ficar o ferro entre as duas lâminas, aí você vai passar o quê? 1,5. Quer dizer, ele vai passar uma lâmina e meio. Então quer dizer, ele rodando um pouquinho, ele vai ficar 1,5. Então você botou, aí as escovas vai ficar o quê? Só aquele foguinho em cima mesmo das escovas. Entendeu? Aí vai ficar o quê? Digamos assim, eu vou fazer ele grande, né? Digamos assim. Que aqui é as escovas. Mas ele vai ficar aquele foguinho só nas escovas mesmo. Dentro ali no meio. Aí você vê umas faísquinhas um pouquinho. E quando ele tá o passo errado, você vai ver que ele fica faísca por todo canto aqui, ó. Ele fica saindo faísca por todo canto no coletor, por todo canto. E ele fica, tem deles que às vezes ele fica rodeando por completo. Então é isso que acontece. Então, para o vídeo não ficar longo, e eu obrigado a todos, aqueles que quiser dar um joinha e quiser compartilhar com seus amigos, porque eu vou ver se eu arrumo uma máquina e rebobinar os dois passes, o passe dele, o passe que ele vai ficar bom, e o passe de reversão, e botar, né, ver se eu acho uma máquina lá, se não achar, mas no dia que chegar alguém com alguma para consertar, né, aí eu vou rebobinar para mostrar o passo todo, mostrar como é que ele fica aquele fogo alto, mostrando. Depois eu vou serrar, porque é rápido de fazer quando sai um, e mostrar e rebobinar, fazer outro passo. Aí esse vídeo eu faço lá mesmo na oficina e mostro, rebobino outro passo e mostrar todinho como ele já saiu. Não precisa nem passar abrasão, não precisa nem passar, ele já sai um pouco, viu? E obrigado a todos, até o próximo vídeo.